Alô, meus queridos, graça e paz. Sabemos que Esdras foi um escriba que foi tirado lá da Babilônia quando estava exilado. E o rei Artaxerxes falou para ele ir para Jerusalém, né, para poder organizar a casa, né? Então, ali ele leva muitos sacerdotes, leva alguns levitas, porteiros, cantores, tudo de acordo com o templo do Senhor. E a gente vê aqui no livro de Esdras que quando chega lá em Esdras 9, mais ou menos, ele sacrificou bastante animais para expiação do pecado do povo, que o povo tinha que como se diz, consagrar ao Senhor. Não podia estar diante do Senhor de qualquer maneira. Então, depois desse breve resumo, depois que o Esdras, ele junto com o povo, sacrificou aqueles animais, ele percebeu que os povos praticaram as mesmas más obras, as mesmas iniquidades, os mesmos costumes dos povos pagãos. Quando eles foram exilados para a Babilônia, eles adquiriram ali a cultura daquele povo. Ali existiam muitos povos de outras nações, todos cativos. E o povo de Deus, durante o passar dos anos, 70 anos, eles adquiriram famílias, casaram com mulheres estrangeiras, seus filhos, deram seus filhos, suas filhas também a homens estrangeiros. Então ali eles se misturaram com as práticas pagãs. E depois que Esdras sacrificou os animais pela expiação do pecado do povo, ele percebeu que o povo estava ainda nas suas práticas. Não adiantava somente orar, como nos dias de hoje, a gente orar, buscar a Deus, se a gente não largar as más práticas. Porque na passagem do Senhor nos diz que se o meu povo buscar a minha face, orar, jejuar e se apartar dos seus maus caminhos, eu ouvirei o seu clamor e sararei a sua terra. Então, não adianta orar, não adianta buscar a face de Deus. Aqui em Esdras, não adianta sacrificar os animais pela expiação dos seus pecados, se não largar as más práticas. E o que estava acontecendo aqui era que eles sacrificaram os animais, até então Esdras não sabia. Sacrificaram os animais, mas estavam continuando casados com as mulheres pagãs, com as mulheres da Babilônia. Então, meus amados, Deus fez uma promessa. Vocês vão lá, vocês vão herdar a terra dos jebuseus, dos amorreus, dos heveus, mas vocês têm que ir lá e matar o povo. Por quê? Porque Deus é mau? Não. Para que aquele povo, com aquelas práticas pagãs, Deus falou que eles tinham que exterminar todos, porque senão eles iriam adquirir as más práticas daquele povo. Pois Deus tinha tirado o seu povo do Egito, que também tinha aquelas práticas pagãs dos egípcios, justamente para levar uma terra que mana leite e mel. Mas não podia haver o pecado naquela terra. Aquela terra era para o povo de Deus, por isso que tinha que extinguir o pecado. Mas quando o povo foi para a Babilônia, exilado, eles adquiriram o pecado daquele povo, casando com essas mulheres estrangeiras. E assim eles passaram a adorar outros deuses. Tiveram filhos com essas mulheres. Tá? Eles casaram com mulheres que já tinham filhos. Então, Deus advertiu o povo. E quando chega em Esdras 10, está assim no capítulo 2 em diante. Eu dei algumas pinceladas, pulei alguns versículos para não ficar muito grande. Fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Ainda há esperança. Façamos agora um acordo diante de nosso Deus e mandemos de volta todas as mulheres e seus filhos. Se divorciem, tá? Segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que
tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Repetindo, mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Em versículo 3 agora, no capítulo 10, versículo 3. Façamos agora um acordo diante de nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. No meu Senhor aqui, está falando dos sacerdotes, né? E mandemos de volta as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei, com os mandamentos do Senhor. Levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos, disse o povo para Esdras. Tenha coragem e mãos à obra. Meus amados, tenha coragem. Hoje em dia, claro que quando a gente conhece a palavra do Senhor, a gente sabe que o segundo casamento é adultério. E isso se o primeiro cônjuge ainda vive. Então, se a gente sabe que é adultério, tem muita gente que vem falar com a gente assim, você não pode obrigar ninguém a se divorciar. Gente, claro que não. Nós temos que pregar a palavra. Nós temos que ser o quê? Sentinelas. Isso é pecado. Isso é adultério. Porque no meio cristão, eles só querem dizer o que é pecado, o que é assassinar, práticas homossexuais. Não, somente isso é pecado para eles. Mas se casar com outro, com o primeiro cônjuge ainda vivo, isso não é adultério. Então, meus amados, a gente tem que falar sim. Se a gente tem uma pessoa que é irmão em Cristo, que já conhece a palavra do Senhor, a gente tem que levar a ele essa verdade. Mas nós não temos que obrigar ninguém a se divorciar, não. Isso aí é uma questão de cada um. Tanto é que aqui no próprio livro de Esdras, alguns não se divorciaram das mulheres estrangeiras. Claro que foi bem pouco. Chega a ser 1% só daqueles que se divorciaram. Então vamos continuar aqui. Mais adiante, pulando no versículo 10, diz assim: Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: Vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confessem seu pecado ao Senhor, o Deus de seus antepassados, e façam a vontade de Deus. Separem-se, se divorciem dos povos vizinhos de suas mulheres estrangeiras. Olha a advertência. Ai da gente, hein? Se a gente chegar para alguém que está na segunda aliança e falar, vocês têm que se divorciar dessa pessoa que vocês estão em pecado. O que vai ter de pessoas dizendo que a gente não deve fazer isso, a gente não obriga ninguém a se divorciar, mas nós temos que falar. Aqui está falando dos homens que se casaram com mulheres estrangeiras. Então, nesse caso, o repúdio, o divórcio, tinha que ser feito. Por quê? Porque eles estavam num casamento, é um jugo desigual. A verdade é essa. Não era de acordo com os mandamentos do Senhor. Era pecado, porque eles estavam desobedecendo um dos mandamentos do Senhor, que era não se misturar com os povos estrangeiros. Porque estavam levando eles ao pecado, a adorar outros deuses. Tá? E lá no finalzinho, meus amados, está assim, no último versículo, depois de falar quais são as pessoas que se divorciaram dos povos, foram muitos, 90% se divorciou, né? Aí estava assim no versículo 44, todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras, e alguns deles tiveram filhos das mulheres. Então, meus amados, o evangelho hoje em dia pregado é um evangelho mentiroso. As pessoas têm medo, eu não posso afirmar que todas as igrejas são assim, mas a grande maioria tem medo de falar a verdade porque vão perder dizimistas, vão perder ofertantes, vão ser xingados. Meus amados, é óbvio, se uma pessoa não sabia que era adultério se casar com uma outra pessoa depois de um divórcio, o que mais tem por aí. É óbvio que existem muitas famílias que estão vivendo bem.
Maridos que já se divorciaram, esposas que já se divorciaram, estão numa outra família, já estão vivendo há 20, 30 anos, constituíram filhos, estão vivendo bem, estão prosperando. Mas a palavra do Senhor não diz que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma. Hoje em dia não pregam isso, meus amados. Não pregam. E quando a gente prega, somos nós que estamos colocando julgo nas pessoas. Nós não obrigamos ninguém a se divorciar, não. A gente fala que é adultério, né? Mas a consciência de cada um que acuse. Que acuse. Nós não somos Deus. Nós somos semeadores nessa grande lavoura que é o mundo. Nós pregamos, nós semeamos. É Deus quem colhe, não somos nós. Quando o apóstolo Paulo estava lá em Roma, pregou, foi mal recebido na sinagoga, quase apedrejado, ele sacudiu a poeira das sandálias e deu linha. Tá? E quando foi dormir, o Senhor Jesus falou com ele em sonhos: Paulo, não te assombres, volte para aquele lugar que ainda tem muitos dos meus. E ele ficou lá durante 2 anos e muitos foram convertidos ao Senhor. É óbvio, quando a gente prega a verdade, a gente vai ser apedrejado. Não por mal dessas pessoas. Quando a gente prega a verdade numa igreja, seja onde for, mas a pessoa está no pecado, ela não está pecando porque ela quer. Muitos não pecam porque quer, tá? Eles estão bem naquele casamento, para eles o casamento deles é abençoado, mas não, é um casamento adúltero. Eles vão procurar outra igreja, um outro pregador que vai falar que aquele casamento deles não é adúltero, que é um casamento abençoado por Deus, porque Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Tá? Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Imagine falar isso para Esdras, naquele povo: vocês podem continuar com suas mulheres estrangeiras, porque Deus não levou em conta o tempo da ignorância de vocês. Amados, estudem a Bíblia. Estudem a Bíblia. Eu vou continuar batendo na mesma tecla. Não adianta. Eu não estou aqui para agradar a homens. Porque em Gálatas 1, capítulo 1, versículo 10, diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Esdras, ele não estava querendo agradar ao povo. Não adiantava nada sacrificar holocaustos, sacrifícios a Deus, para poder consagrar as pessoas para adorar o Senhor no templo do Senhor, se eles estavam na prática do pecado. Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas pede que todos se arrependam. E se arrepender não é permanecer no pecado, se arrepender é largar o pecado. Naquele povo ali estavam casados com mulheres estrangeiras. Eles estavam no pecado, tinham que se divorciar do pecado, das mulheres estrangeiras. Hoje em dia, quem está na segunda aliança não sabia que isso era adultério, mas hoje sabe, tem que se divorciar desse casamento. É duro, mas Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas falou para termos bom ânimo. Tá bom? Fique os irmãos na paz de Senhor Jesus.